Programa Sonho Meu, VRT Channel fase 2, agora com muito mais intensidade, mais vibração e uma intensa participação daqueles que têm muito a oferecer, a contribuir e nos prestar informações, conhecimento e sabedoria. Como vocês sabem, VRT Channel está nas plataformas Google, Apple. Você pode acessar, entrar e ter o aplicativo no seu conjunto de aplicativos, no teu celular, nos teus mecanismos de comunicação, que hoje são, na verdade, a grande, verdadeira revolução mundial. Mas também pelas televisões modernas. Samsung, LG, elas já trazem o canal embutido que permite o seu fácil acesso. Para recomeçar essa fase 2, eu estou trazendo alguém que eu conheço há muitos anos, já de outras gerações. Eu fui aluno do pai dele, depois ele vai falar um pouco sobre a importância do pai, para mim, uma das grandes referências na medicina brasileira. O nome dele é Lalo Zanini. Exatamente. Puxa, que bom te receber aqui, honra. Lalo. A gente tem falado muito nos últimos tempos. É verdade. E eu que frequentei sua casa, conheci teu pai, tua mãe. A mãe do Lalo é uma das figuras mais bonitas que eu já conheci na minha vida. É verdade. E longeva, ela já com 75, 80 anos, continuava belíssima, o que mostra o que significa hoje em dia a longevidade, o tratamento, o cuidado, temas que a gente tem tratado aqui nos nossos programas. Lalo é, eu diria, um self-made man, aquele cidadão empresário, construtor de realidade, que se formou quase sozinho. Claro, com grande orientação da família, particularmente do pai. Ele fez toda uma trajetória, inclusive, de conhecimento e informação, e se tornou empresário que foi empresário do ano. Ele vai contar detalhes sobre isso. Mas já na tenra idade, vocês podem ver pela beleza, ele foi um modelo muito reconhecido pela sua graça, pela sua elegância. Tudo isso ele vai contar para nós, eu já estou falando demais. Lalo, eu queria que você se apresentasse. Prazer, cara, eu acho inacreditável estar aqui com você gravando isso, acho sensacional. Hoje em dia, eu sou um operador de restaurante, né? Eu vendo consultorias, mentorias para restaurante, eu estou no ramo há 35 anos. Eu comecei, como eu te falei, como modelo, desde Bebê Johnson's, né? E fui andando até 14, 15 anos como modelo. A escola... Vocês lembram do Bebê Johnson? Vocês eram crianças muito bem escolhidas, que eram belíssimas e que traduziam o interesse da Johnson Johnson para mostrar como era possível usar os seus produtos em crianças lindíssimas. E minha mãe era modelo também, né? Então, eu estava ali no meio. E aí eu, com 14, 15 anos, eu tinha uma carreira estudantil bem estranha, assim. Eu não gostava muito de ficar na escola, não gostava muito de estudar, mas eu gostava muito de estudar coisas que eu gostava, história, geografia, coisas minhas, né? Lia muito, né? Eu venho de um pai que você conhece bem, que era um cara muito culto, me dava muita cultura, e comecei a me interessar muito por conhecimentos gerais, ler muito jornal, a ponto de meu pai fazer brincadeiras comigo para me desafiar, para responder para ele sobre matérias, ele trocava em dinheiro. Eu era um cara que eu gostava desde muito novo, eu sempre fui muito ligado em comércio, eu sempre gostei de fazer dinheiro. Então eu montava aquário na casa dos meus amigos, eu ia no Hospital Sabará, pegava chapa de radiografia e fazia carroceria de autorama, eu vendia na Sebring, na Rua Augusta. Então eu sempre fui virado. E meu pai sempre foi um cara, eu sou o mais novo de 7 irmãos, todos estudiosos, né? E ele sempre fala, pô, o Lalo, ele tem um lance diferente, ele tem as coisas dele, então ele sempre me apoiou muito. Isso me deu, eu falo que ele meio me salvou, entendeu? Ele me deu autoestima, porque quando minha mãe ficava nervosa que eu não estudava, tal, ele fala, Liliane, o Lalo vai sustentar todos os irmãos ainda, fica tranquila, ele vai para frente. Isso muda a sua vida, né? Quando você está numa reunião, quando você está em algum lugar, você sempre lembra daquela palavra, né? Enfim, fui andando no setor, eu saí de modelo, entrei em moda com 15 anos numa estamparia dos meus irmãos, comecei a trabalhar, com 17 anos eu comprei a estamparia, tirei meus irmãos, transformei ela numa... Quantos anos? Com 17, 2 anos depois. Comprei a estamparia,
fiquei dono dela, tirei meus irmãos, transformei numa confecção, fui trabalhar com a Glorinha Calil, ela trouxe a Fiorucci para o Brasil, na época, que era uma febre, não sei se você lembra. Eu sou da primeira turma da Fiorucci, com a Glória Calil. Eu tive algumas grandes sortes na minha vida, que eu tive professores incríveis, começando pelo meu pai e os profissionais que eu trabalhei. Trabalhei com a Glorinha, fiquei na Fiorucci de Iguatemi, da Fiorucci fui trabalhar com a Nesa César e a Traude. Fala um pouco o que é Fiorucci, só para o pessoal Fiorucci lembrar. é uma marca de roupa italiana, tinha óculos e roupa, era uma febre nos anos 80 mundial, total. Ela veio para o Brasil através da Glória Calil, que é uma consultora de moda, e era uma coisa assim, a gente abria a loja com fila na porta todos os dias, de segunda a domingo, era uma coisa absurda. O cliente comprava, não tendo o tamanho, ele comprava só para levar a peça embora. Era outra São Paulo, era outro Brasil, era outra história, né? E aí eu migrei no ramo da moda, eu passei pela Workout, Sidewalk, com a Nesa César, Traude, Eduardo Rischi, todos os papas da moda que passaram, até chegar na Fórum Confecções Tufi Dweck, né? Que ali foi minha grande escola, ali foi minha mudança de vida. Ali eu galguei posições até chegar num cargo bem alto, com um salário bastante alto. Fui muito treinado lá, né? Fiz muitos treinamentos de supervisão, gerenciamento, vendas, né? E eu entendi, né? Como o Tufi e o Isaac, os donos, são pessoas que vieram de baixo, né? Eles começaram do nada e transformaram aquilo num império e venderam por milhões de dólares a empresa. Eu bebi muito na fonte, eu fiquei muito próximo deles e sou amigo da família até hoje. Eu queria explorar um pouquinho, porque você tem tanta informação, você fala tão bem, se a gente não segurar, você vai em frente, andando, vai o né? programa Vai andando, inteiro. exatamente. Eu quero já no começo te sugerir que a gente faça 2 programas, porque aqui o programa tem 30 minutos, eu esqueci de falar, vai sempre na quinta-feira, às 8 ou 9 horas, eu estou 9 horas da noite, desculpa aqui, agradecer a produção, mas nós somos muito informais aqui, o que permite, inclusive, uma relação com o público de maneira mais direta. Uma questão importante, Lalo, que você coloca, e eu acho que tem uma sintonia muito forte nos dias de hoje, é que você, e eu falei no começo, self-made man, quer dizer, alguém feito por si próprio, que não é verdade, ninguém se faz sozinho. Você teve uma grande influência do seu pai, de grandes empresários, como você citou, mas hoje a educação está sendo muito questionada na sua formalidade, nessa característica da classe, das carteiras, da lousa, do professor. Hoje, como tem um sistema de informação muito mais amplo do que a escola formal, nós temos que dar vazão à criatividade. Hoje, você sabe, a economia criativa corresponde, em alguns países, a um percentual importante do PIB. Você é exatamente isso, só que 30 anos atrás. Então, mas na minha geração, eu era visto como burro. Eu sei. Então, eu tirava 10 de história e 0 de matemática, o cara é burro, entendeu? Ninguém na escola, nem as pessoas de cima não me ajudavam. Então, o mau aluno. Eu parei de acreditar na escola. A verdade foi essa. Eu me desinteressei, porque, na verdade, eu, com esse viés que eu tenho de empresário, eu prefiro ser dono desse negócio, voltar aqui e comprar isso aqui, do que ficar aqui com um cara que me desmerece, entendeu? Eu não tinha graça. Então, Lalo, você acha que a nova escola, porque com tanta informação, tecnologia, hoje, com o Google, mas muito mais com o ChatGPT, inteligência artificial, vai haver uma revolução no processo de formação, de educação e de construção de uma nova realidade. Você acredita que seu estilo já antecipava aquilo que começa a ser hoje? Eu acho que sim, sim. Porém, eu acho que eu mexo com muita gente, né? Eu treino muitas equipes, eu sou um gestor de equipes, né? Já treinei tanta gente na minha vida, eu faço isso o dia inteiro, né? Eu acho que sim, para pessoas interessadas. Eu acho que vai ser muito legal e vai mudar muito o esquema de aprendizado, porque hoje você tem tudo, né? Você abre o seu celular, você tem a informação que você quiser. Porém, o que eu vejo hoje, as pessoas muito desinformadas, assim, é uma coisa muito assustadora. Eu estava ouvindo na rádio ontem, no trânsito, que o ser humano, o mais velho, ele fala 3.000 palavras a menos do que ele falava há 10 anos atrás. E o mais novo, 5.000 palavras a menos. É um número assustador. Né? Por quê? Por causa das mensagens e porque não se comunica. E outra coisa, as pessoas pararam de se motivar, porque quando você não fala com ninguém, ninguém te critica. Ninguém quer saber se você é culto, se não é, porque você está no seu mundo. Então isso pode gerar uma geração ignorante, né?
de pessoas ignorantes, apesar de ter muito mais informação que a gente tinha, que era a Barça, que eram enciclopédias, que tinha que pesquisar, tinha que ir na biblioteca pegar ônibus e ir para a biblioteca ler. A gente não tinha informação. Você fazia isso? Fazia muito, mas coisas minhas, eram coisas minhas. Sabia. O meu lance era comigo. Assim. Você rejeitava a educação formal? Eu não tinha a menor paciência. A menor paciência? Para nenhuma matéria em particular? História, geografia, amava história e geografia, inglês, redação. Não gostava de português, gostava de redação. Gostava muito de escrever, adoro escrever até hoje. E acho que é isso. E tudo que era artístico eu gostava. Mas é interessante, você não gostava de português, que é uma questão central na nossa... Eu não gostava das coisas com regra, entendeu? Eu gostava de escrever. Mas você fala muito bem e gosta de escrever. Porque eu leio muito, né? Você lê muito. Portanto, na tua avaliação, é possível você adquirir conhecimentos muito consistentes e sólidos sem educação formal? 100%. Eu sou prova disso. Né? Como é que hoje eu dou aula em faculdade, sendo que eu não fiz faculdade, né? Às vezes eu dou treinamento para pessoas especialistas dentro de áreas. Eu tenho 3 tipos de aula que eu faço. Empreendedorismo, que é uma das que eu mais faço, gastronomia, que é o que eu fiquei 35 anos fazendo, e eu me especializei em trufas italianas. Então eu também dou aula sobre trufas. Não, vocês viram, pessoal? É uma quantidade de informações e experiência acumulada sem educação formal. Eu acho que esse é um grande zero debate. Educação formal, zero. Esse é um grande debate, é algo que nós precisamos começar a trazer aqui alguns especialistas com cabeça inovadora, aberta, porque é um questionamento grande daquilo que se construiu durante séculos. Valtinho, eu vou te dar um dado muito interessante. Quando eu fui empresário do ano 2000, eu ganhei o prêmio o Covas estava doente, né? E o Alckmin que entregou o prêmio. E eu comecei a ser chamado para faculdades, para os formandos, para eu dar palestra para formandos, para entenderem que como uma pessoa que não fez estudo formal chegou a empresário do ano e teve tantas vitórias profissionais sem fazer estudo formal. Aí eu conto desde os 10 anos com meu pai, que ele fazia o ler jornal, que ele me cobrava, que eu tinha que saber. Meu pai sempre exigiu cultura da gente, você conheceu bem a figura, entendeu? Então, você não ter cultura na minha casa era uma coisa complexa, você não conseguia nem conversar com meu pai, porque ele era um poço de cultura. E ele dava aulas pra gente, ele ensinava, ele tinha interesse, ele mostrava, entendeu? Então, eu acho que, eu falo que meu pai foi minha salvação, que eu poderia ter sido um maluco, né? E eu acho que a cultura e o conhecimento me fez sentar em qualquer roda e me virar. Eu me virava em qualquer roda. Eu já fiz reunião em Brasília, eu me virava em qualquer lugar. Você nunca se constrangia diante da audiência? Nunca me apequenei, nunca. Me diga uma coisa, você falou muito no seu pai, né? Como o seu pai também teve muita importância na minha vida, fala um pouco dele. Quem é esse seu pai? Meu pai era um médico brilhante, né? Para mim também um self-made, de alguma maneira, pelo todo o histórico da nossa família, né? Ele, na verdade, é meu padrasto, ele casou com minha mãe quando eu tinha 6 anos. Qual o nome dele? Fernando José de Nóbrega. Um gênio, né? Um gênio é uma pessoa de um coração do tamanho do mundo, um cara muito bravo, né? Muito enérgico, né? Muito enérgico. Ninguém em casa levantou a voz do meu pai, eu chamo ele de bobo ou alguma coisa. Ele nunca gritou também, né? Chegava a ter medo dele? Não, jamais. Ele era extremamente caro. Quando ele parou com 15 anos, ele parou de pagar minhas coisas, minhas contas, porque eu não ia na escola. Eu pulava para jogar bola, para fazer minhas coisas e tal. Ele falou assim, com todo o amor do mundo, você tem casa, comida e roupa. E o meu pai era um doce, né? Com todo o amor, você tem casa, comida e roupa lavada, mas a partir de amanhã você paga as suas contas. Eu não pago mais. Do meu bolso não sai mais. Como é que foi a carreira do seu pai? Olha, meu pai, ele vem do Rio, ele vem de família de Niterói, do Rio. Ele foi ele estudou lá, ele mudou para São Paulo depois, né? Ficou na Paulista, né? Era um médico, um cientista brilhante, né? Tinha aquele laboratório. Escola Paulista de Medicina. Escola Paulista de Medicina. Ficou um tempo antes dele casar com a minha mãe, ele morava em Botucatu. Ele ficava na faculdade de Botucatu. Você era amigo dele desde essa época? Sim. De Botucatu. Aí ele veio, quando ele casou com a minha mãe, ele mudou para São Paulo, ficou na Paulista, se tornou professor titular da Paulista. Aí ele tinha um laboratório na frente lá, que os ratinhos, que eu ia lá brincar, ficava lá com ele lá. E dava aulas pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Eu viajei algumas vezes com ele dando aula. Ele era um cara recebido fora do Brasil como um rei. Era uma coisa impressionante a idolatria que as pessoas tinham por ele fora, né? É diferente o tratamento fora. Ele tem, né? uma enorme contribuição à questão da medicina e particularmente da pediatria. Sim.
Fala um pouco sobre isso. E nutrição, né? E nutrição. E nutrição. Ele é um pediatra, ele era aquele pediatra clássico 24 horas por dia, né? Com o telefone em casa tocava de madrugada, tudo. Ele era dono ele montou o Hospital Sabará Infantil, que foi uma referência mundial de hospitais para criança. Começou com a clínica dele na Rua Sabará. Ele se juntou com 9 amigos judeus e a gente sempre viveu no meio da comunidade judaica, né? E ele se juntou com 9 amigos judeus e montaram o pronto-socorro infantil Sabará, que se tornou uma coisa maluca, né? Como esse programa vai para o Brasil inteiro e fora do Brasil, hoje nós temos a conferência de mais de 2.000 cidades brasileiras que captam a nossa informação, o nosso sinal, e como streaming, ele vai para o mundo inteiro. Então, só para aqueles que não sabem, que não moram em São Paulo, o Sabará é o hospital mais importante de pediatria do Brasil, um dos mais conceituados do mundo. Então, é importante que os nossos telespectadores saibam disso. Exatamente. Ele era um escritor brilhante, né? Ele tinha livros editados no Brasil e livros fora do Brasil também. Um palestrante de mão cheia, né? Você deve ter ido algumas palestras do meu pai, eram incríveis, né? Tinha uma vibração. Eu fui em diversas palestras. Aí e um estudioso, né? Meu pai, eu não consigo, até o último dia da vida dele, ele estava estudando. Ele era um cara de uma integridade, aquele cara que atravessava na faixa, que pagava todos os impostos, que nunca roubou ninguém, que era uma coisa, era um exemplo, né? A questão era um exemplo. Ele fez uma descoberta importante para a medicina. O teste do pezinho, né? Explica aí. O teste do pezinho. Ele criou fenilcetonúria, né? É isso? Fenilcetonúria, né? Ele fez um estudo com outros médicos, eles descobriram a importância de fazer esse exame pré-natal, né? Para as crianças. Isso aí está no mundo inteiro, né? O teste do pezinho foi para o mundo inteiro, né? Hoje é planetário. Você tava, famoso teste do pezinho. Ele recebeu a honraria lá na Natalini, né? Que deu. Eu estava lá, foi muito legal. É isso. Eu tinha muito orgulho, né? Era tudo muito legal que ele fazia, né? E um dado interessante, o doutor Nóbrega, o pediatra, era um homem com concepção política também. Muito forte. Né? Muito forte, ele tem uma visão comunista, socialista. Muito forte. Isso naquele período que eu vivi como estudante de medicina, de 72 a 77, ele quase era um refugiado, porque a ditadura militar impedia que professores com essa qualidade e essa importância se manifestassem. Ele dava aula de cabelo comprido, ele era totalmente fora de regra, né? Brigava com os políticos. Né? E você falou muito que ele teve uma importância fundamental na sua vida. O que você absorveu dele na sua realização? Todo mundo fala que eu sou muito parecido com meu pai de gênio, né? A gente é bravo, a gente é muito justo, a gente briga pelas coisas, a gente é muito pontual, né? Meu pai sempre exigiu muita pontualidade, ele falava que um homem sério é um homem pontual, né? E resiliência, né? Eu acho que o que eu mais peguei com meu pai foi a resiliência assim, ele me ensinou a não baixar a cabeça para ninguém, né? Eu nunca levei desaforo para casa, nunca baixei a cabeça para ninguém. Eu sou uma pessoa que você conta comigo. Meu pai é um cara que eu contava com ele, sabe? Eu ligava, ele estava lá. E eu sou esse tipo de amigo, esse tipo de profissional. Você liga para mim, eu tô lá. Eu não admito a pessoa não atender meu telefone, ou não me responder, ou não me dar um retorno. Eu acho marcar o horário e não chegar. Cara, eu acho o fim dos tempos, assim. Eu acho inacreditável, né? Ainda mais hoje em dia. Eu não vou perder a oportunidade, Lauro, de falar um pouco de política, já que nós falamos do teu pai, dessa visão comunista, da ética e tal. Como está o Brasil hoje? O que te surpreende do ponto de vista ético? Graves problemas aí no STF, Vorcaro, Banco Master. Na verdade, nós estamos no ranking dos piores países em termos de corrupção. Como é que é isso em relação a todo o aprendizado que você teve do seu pai e você próprio? Na verdade, não me surpreende nada. O Brasil é o Brasil, para mim, desde sempre, né? Um país extremamente corrupto, né? Eu vivo no meio, eu trabalhei com alta gastronomia quase a vida inteira, eu vivo no meio da classe que manda no país, né? Você vê os papos, você vê as coisas. É um país de espertalhões, né? É um país, você aqui hoje menos que queima o filme, mas era bacana você ser espertalhão, a tal lei de Gerson, aquela coisa do brasileiro. Outro dia eu estava ouvindo de um economista na rádio, e também que o Brasil é um Campo Verde todo destruído embaixo, assim, sabe? Assim, ele é perfeito, mas por baixo ele é podre, né? Então, eu acho que com
essa sensação de impunidade, tudo que está acontecendo no STF, esse nonsense, né? É um país nonsense, né? Você não tem lógica as coisas que a gente ouve, e o brasileiro, ele está profundamente anestesiado, né? Ele é tanto escândalo, é um em cima do outro, que não dá tempo de você ficar indignado, né? Quando você fica indignado, vem outro, e é esse que é o game, né? Eu acho que esse é o game da política, né? O escândalo é em cascata, então você não tem tempo de reagir aos escândalos, então você nem lembra. Se eu te pegar um escândalo de 2, você nem lembra que teve, e você mexe com isso. Então você fala, eu não lembro mais esse escândalo, não lembro os detalhes, mas há 2 semanas atrás você lembrava. Tanto que as notícias no Brasil, elas duram 2, 3 horas, né? Elas viram rapidamente, né? E nada acontece. E você fez uma relação muito interessante, que eu me lembro daquele filme, teatro, Discreto Charme da Burguesia, que mostra que muitas questões na sociedade humana se estabelece, se resolve, se discute numa mesa de jantar ou numa mesa de almoço. A sua atividade foi muito restaurante. Você deve ter visto muitas personalidades, eventualmente muitas reuniões importantes, estratégicas para o Brasil acontecerem nessas mesas, na qual, evidentemente, você não foi testemunha, não ser ocular, você não deve ter ouvido muita coisa, mas me conta um pouco isso, ou seja, porque isso é um fato interessante. Eu via muitas coisas que me assustavam, né? Eu vi muito político, né? Muitos políticos nas minhas casas faziam encontros, faziam tal. Eu vi já chegar mala de dinheiro, eu já vi cara que você vê na mídia, um brigado com o outro, os 2 sentados rindo na mesa tomando vinho, né? Mala de dinheiro eu vi várias vezes, não foram poucas vezes que eu vi, entendeu? Era por baixo ou por cima? Não, chegava via motorista geralmente, ou entrava um com mala, eles pediam para guardar no caixa, aí um entrava com uma mala, o outro saía com a outra, aí ou o motorista entregava, ou estava num dos meus restaurantes, chegava um cara, você manda... E como eu era o dono, pô, avisa o seu Lalo que tem para deixar no caixa, tal, eu não tinha nada a ver com a história, eu apenas conhecia todo mundo, né? E conheci de todos os partidos, né? Então, o que me assustava mesmo era ver eles na TV e ver eles ao vivo. Isso era uma coisa assustadora. Eu fui convidado para algumas viagens, né? Com pessoas de política no meio. Ficou tudo muito assustador para mim e eu acabei um pouco me distanciando disso, apesar de eu adorar política, né? É um negócio que eu sempre quis trabalhar com política, que eu acho que eu tenho muito a oferecer e eu posso fazer muita diferença em muita coisa. Né? Eu sou menino, nesse ponto não sei nada, mas eu acho que eu tive um avô deputado federal e foi prefeito de Serra Negra, né? E é uma coisa que eu sempre gostei. O dono de restaurante é um político, né? Ele é o cara que está sempre sentado com as pessoas, conversando, tem paciência, ouve histórias incríveis, né? Quer dizer, eu estou há 35 anos numa mesa conversando com pessoas, né? Eu acho que isso é a política, né? Eu acho, né? Você pode falar melhor que eu. Mas eu não sou aqui o entrevistado é você. Apesar que eu já fui entrevistado aqui. Mas foi a Ida que me entrevistou, né? Foi muito interessante. Mas olha, você conta questões, daria para escrever um livro. Daria. Você poderia escrever um livro cujo título seria mais ou menos Nas Mesas de Restaurantes. É uma loucura. Tudo se decide. Já ouvi coisas, né? Que você passa você fica andando a pé no restaurante, você fica passeando, você ouve algumas coisas estranhas, né? Agora, Lalo, alguma esperança nesse quadro todo? Você consegue visualizar? Olha, eu acho que depois de tudo que aconteceu, de Lava Jato e tal, e não aconteceu absolutamente nada, né? Voltou tudo, se normalizou tudo, né? Agora tem a delação do Boticário, eu não sei, eu acho que não vai acontecer nada. Eu acho que fica um tempo, acho que eles dão uma acalmada, acho que eles tiram um pouco a mão por causa da mídia, né? E depois o sistema vai comendo, né? O sistema vai voltando inteirinho, né? Se não tiver alguém aqui que resolva esse país de uma maneira muito, muito dura, juntar um time muito bom, se não tiver um time muito bom para resolver isso aqui, eu acho muito difícil e hoje eu não consigo enxergar esse time. Eu não vejo esse time. Você falou muito da questão política e tal. Qual a relação que existe direta com a economia? Aonde que... Total, afeta totalmente, né? Eu sou vítima disso, né? Você tem notícias políticas ruins, ou a gastronomia afeta no dia seguinte. Já cai movimento, já lasca tudo. É terrível. É tipo imediato, assim, por exemplo, imediato. Está acontecendo a guerra Estados Unidos, Israel contra o Irã. É imediato. Imediatamente você vê o reflexo no restaurante. É imediato, é uma coisa impressionante. Restaurante é muito sensível, né? É um ramo muito sensível.
Então é imediato e principalmente notícia política, né? Economia, política, afeta diretamente. O que demonstra que a sociedade, de certa forma, acompanha, É, ou se não acompanha diretamente no noticiário, tem um reflexo imediato na sua atividade, exatamente. É, no seu equilíbrio exatamente. financeiro. É isso? É isso. Eu acho que o povo está muito sem dinheiro, muito sem dinheiro. Eu acho que a classe média e média alta hoje estão mortas, assim, financeiramente falando, entendeu? Eu faço porque eu sinto que eu mexo com isso o dia inteiro. Né? Bom, então a gente vai preparar um pouco da segunda parte da nossa entrevista, Uhum. que não tem como nós não desdobrarmos. É, você falou a classe média alta e Média e média alta. média e Ontem eu média. estava fazendo um estudo sobre isso com o pessoal de restaurante. Que a classe média e média alta, hoje em gastronomia, os super ricos e os super pobres, eles não têm problema de faturamento. Os super ricos continuam lotados, os super pobres continuam lotados. A coluna do meio, que é o cara do ticket de 200 a 500, que é o média alta, é o cara que vai de um Outback para cima, por exemplo, tá? De 200 a 500, esse cara está morto. Morto. Esse cara que saía toda semana, ele sai uma vez por mês. Essa é a faixa média. É a faixa do média alto que a gente considera, né? Esse cara não sai, ele sai uma vez por mês, ele toma vinho mais barato, ele olha cardápio, e ele é um cara que tem um ano que ele está rico, tem um ano que ele está pobre, tem um ano que ele está rico, tem um ano que ele está pobre. Ele está sempre no meio do caminho. O pobre está sempre pobre e o rico está sempre rico. Em que época da história essa faixa frequentava mais? O que você se lembra do período da história ou de governo? Não, assim, você tem fases, né? Por exemplo, eu entrei na gastronomia no plano Collor, né? Que foi duríssimo, né? Duríssimo, mas logo em seguida veio uma euforia. Aí o restaurante vive de euforias, né? Aí, por exemplo, no Lula 1 foi bom, mas logo depois começaram as coisas de corrupção, tudo, aí ferra de novo. Então, Fernando Henrique foi super bom, entendeu? Então, você tem fases, né? Depende, vai muito do noticiário, vai muito do noticiário. Não fica... O restaurante é uma montanha-russa, não é uma coisa estável, né? Não é uma coisa que fala, ficamos 4 anos maravilhosos, não existe isso. Quem acha que é restaurante assim está louco. A não ser, como você diz, para determinadas faixas, por exemplo, super rico, super pobre. Super rico, super pobre, independente de fatores vai ser sempre igual, não vai mudar nada. Sempre estão... O cara não vai deixar de comer uma coxinha, tomar uma cerveja, não vai deixar, que é o botequim, né, que o ticket médio é R$18, e o super rico, o ticket médio é 1.000 e tanto, ele não está nem aí para nada. Você lembra algo dessas questões do período militar do Brasil? Eu era novo, apesar de eu lembrar, né? A parte gastronômica, você está falando de gastronomia, né? Sim, esse fluxo. Então, não tinha essa gastronomia, né? Muitas coisas, um dia que a gente puder conversar sobre isso, eu fui pioneiro, né? Eu montei o primeiro restaurante para jovens. Você vai falar isso no outro programa. Ok. Então, a gastronomia, até o Collor, era uma coisa no Brasil. Depois que começou a mudar, começou a vir produtos de fora. Eu comprava peixe de comissário de bordo, não tinha no Brasil. Você não tinha peixes nobres no Brasil. Eu ia lá em Congonhas comprar peixe de comissário que vinha nas malas geladas, traziam do Chile, traziam de tal, porque não tinha importação. Não era uma relação comercial oficial, então? Não tinha nada. Não tinha nada, ninguém tomava vinho tinto no Brasil. Vinho tinto era no inverno, vendia 20 dias do ano. Vinho branco, sim. Quem começou foi o Fabrício Fasano com aquele Live From It, né? Não sei se você lembra, né? Lembro. Ele inventou o Odiate também, aquela coisa toda, que era um dos melhores amigos do meu pai, né? E eu fiquei muito próximo do Fasano, graças a Deus. Né? Eu bebi em umas fontes muito boas, né? Eu tive muito contato com ele, contatos interessantíssimos. Ele era o máximo, né? Eu era muito amigo dele, eu saía muito com ele, a gente saía para almoçar, ele ia me ver, eu ia para o Fasano, a gente ficava lá jantando. Então, chegou a trabalhar no Fasano, não? Infelizmente não. Eu me arrependo. Eu deveria ter começado a minha carreira com o Fabrício. Ele me convidou, mas eu deveria ter começado. Mas eu bebi muito lá com o Fabrício, que eu bebi no sentido de cultural, né? Então, como eu via o Fabrício toda semana, eu ia ver ele ia me ver. Ou então, lá eu tenho uma reunião, me pega aqui, eu passava fazendo, pegava ele, a gente ia para uma reunião. Ele gostava muito de fazer reunião comigo. Lalo, é incrível, você passou muita informação e justificou... É que são muitas coisas, né? E justificou aquilo que eu já anunciei desde o início, que a gente teria que ter uma segunda etapa. Tem um absinto também, né? Que é uma história enorme. Uma segunda etapa da sua entrevista. Então, eu queria agradecer muito a presença sua, dos telespectadores que nos acompanharam, mas convidá-los para a próxima quinta-feira
às 21 horas, pela VRT Channel, quando nós faremos o complemento, agora um pouco mais na área de gastronomia, com o meu amigo Obrigado, queridíssimo uma honra. Lalo Zanini. Obrigado, Obrigado. Valtinho. Obrigado mesmo. Até a semana que vem.